Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Depois de 2 semaninhas corridas aqui, meio complicadas, que eu tive que deixar de postar os vídeos, vamos retomar as nossas videoaulas de desenho cômico e também ainda essa semana as videoaulas de mangá. Hoje o tema que eu quero trazer para conversar com vocês é o desenvolvimento de personagem a partir de uma silhueta. Como assim? O que é a silhueta do personagem? Basicamente, quando a gente fala silhueta, a gente está falando do contorno do personagem. Simplesmente como se a gente pegasse um personagem e começasse a preencher ele inteiro de preto, conseguindo observar só uma grande massa toda escura, toda preta, que é mais ou menos o contorno, o formato do personagem. Por que é interessante desenvolver um personagem dessa maneira? Porque a gente vai conseguir compreender um pouco melhor, a gente vai conseguir perceber se o formato do personagem é interessante, se ele está funcionando. Lembra aquela regrinha da tríade que eu já conversei em outros vídeos com vocês? Onde a gente procura fazer o personagem com dimensões diferentes, de repente entre a cabeça e o corpo, as pernas, os braços, enfim, onde a gente brinca com o formato do personagem no desenho cômico. Então, quando a gente tem a silhueta de um personagem, eu consigo perceber se isso está funcionando. Então a primeira coisa que eu fiz foi decidir qual tema eu ia explorar, qual era o tipo de personagem que eu queria desenvolver aqui nesse caso. E eu cheguei à conclusão que eu queria fazer um personagem de Velho Oeste, porque tem ali vários acessórios bem característicos, como a ideia do chapéu, de repente das armas, de bota, enfim, uma série de acessórios que eu estava a fim de desenhar aqui e fazer esse teste. Eu comecei então a desenvolver silhuetas bem diferentes. No primeiro caso, o personagem que está ali acima do lado esquerdo, eu queria demonstrar um personagem que fosse um pouco mais imponente, que tivesse um aspecto mais heróico. Por isso eu fiz ele um pouquinho mais largo na parte de cima do corpo, fiz ele um pouquinho mais troncudo e deixei a cintura dele mais fina. Isso vai passar esse aspecto, essa ideia de um personagem forte. Também pelo mesmo motivo, deixei os braços um pouco mais largos, enquanto as perninhas são bem fininhas. Já do lado direito dele, eu decidi fazer uma silhueta para uma personagem feminina, pensando aqui em Velho Oeste. Então eu também decidi brincar bastante com essas silhuetas, mudar bastante de um personagem para o outro, porque eu ainda não sabia que tipo de personagem eu queria desenvolver. Eu sabia que eu utilizaria 3 personagens diferentes. E eu queria que eles tivessem bastante contraste uns com os outros, mas eu não sabia exatamente como eles seriam. Então, por isso, vocês vão perceber que em cada uma dessas silhuetas eu estou buscando estereótipos, arquétipos de personagens diferentes. Lembrando que também já conversamos sobre arquétipos em um dos nossos primeiros vídeos, é só dar uma conferida aí depois. Na nossa segunda ideia, então, de personagem, eu decidi fazer também um personagem um pouco mais forte, um pouco mais valente, mas agora pensando num corpo feminino. Então, eu usei aquele formato clássico que muitas vezes a gente aplica para o corpo feminino, quando ele é um corpo que vai trazer um pouco mais dessa ideia da coragem, que vai trazer desse aspecto um pouco mais firme também, de uma heroína, muitas vezes, que foi qual? Um trapézio um pouquinho mais largo na parte de cima e depois um outro trapézio, começando ali na cintura, um pouquinho mais largo na parte de baixo. Assim eu deixei ela com os ombros um pouquinho mais largos e a cintura também. Brinquei com o cabelão e também deixei aqui no caso os braços e as pernas um pouquinho mais finos, porque eu achei que funcionaria num personagem que a cabeça tá grandona, com cabelo grande, com chapéu grande. Depois disso eu comecei a brincar com estilos bem diferentes de personagens. O personagem aqui no canto esquerdo, abaixo, esse que já eu vou começar a contornar, ele é bem mais redondão. Ele basicamente é uma grande esfera que eu comecei a compor com os elementos do Velho Oeste. Decidi colocar nele aqui um bigodão, um chapéu bem pequenininho para ficar engraçado para esse personagem corpulento. E também deixei o colete dele pequeno, parece apertado para ele. Um colete que é muito curtinho para esse personagem tão grandão. Todas essas brincadeiras, esse personagem grande, com bigode muito grande, mas o chapéu pequeno, um colete apertado, as pernas e braços pequenininhos, tudo isso traz um visual que é interessante, um visual que nos chama atenção. Por isso que a gente procura sempre brincar com aquela ideia de tríade. Depois de pensar então no personagem um pouco mais bobão, um personagem mais estereotipado aqui, como o desajeitado, eu queria fazer um personagem que fosse um pouco mais perigoso, que fosse
perspicaz também, inteligente, malandro. E aqui eu fui para a figura de um indígena muito mais magro, para trazer essa ideia de um personagem que é escorregadio, que é bem esperto, que consegue enganar os outros e fazer aquilo que ele acha necessário, mas para que ele ficasse perigoso, eu coloquei também a machadinha ali, uma faca também bem pontuda e as penas que também vão trazer o elemento da ponta. Então olhem como é importante a gente estar sempre revendo vários conceitos que eu já passei aqui em outras aulas, como a tríade, como o formato de cada elemento que a gente está colocando no personagem. Tudo isso ajuda a compor desenhos que são cada vez mais interessantes, elaborados, que conseguem transmitir exatamente aquela ideia que eu quero passar, aquela impressão que eu quero causar, seja com alguém que é um vilão, com alguém que é um herói, com alguém que é um anti-herói. Bom, depois desses 4 primeiros esboços, eu decidi que iria fazer mais outras 4 silhuetas, brincando um pouco com ideias que já apareceram nas primeiras, naquelas outras que vocês viram agora, mas fazendo uma ou outra distorção. Por exemplo, ali na primeira silhueta dessa nova página, a que está no canto superior esquerdo, mais uma vez eu quis trazer um personagem que ele é valente, mas agora eu estava pensando em um vilão. Então, ao invés de deixar o peito simplesmente um pouco mais largo, eu fiz o personagem todo um pouco mais largo, eu deixei os ombros dele agora um pouquinho mais destacados também, e achei que seria interessante uma calça que fosse mais próxima de uma boca de sino, aquela calça de Velho Oeste que ela é mais aberta embaixo. Eu simplesmente comecei a testar ideias. Então, não necessariamente eu vou ficar com a primeira ideia que eu tenho para algo que eu quero desenvolver. Eu posso esboçar uma vez, 2, 3. Na maioria dos casos, uma ideia legal, algum desenho que fique interessante no final, ele vem da origem de várias alterações, de várias ideias, de diversos esboços que a gente faz. E a partir de todos esses estudos, de todas essas ideias, a gente começa a elencar o que funciona melhor, o que a gente gostou mais. E começa a definir então como vai ser de fato o personagem que a gente está desenvolvendo, a composição, o desenho. Olha como aqui eu já decidi deixar as botas dele um pouquinho mais bicudas, coloquei o bigode também e os ombros mais levantados para passar essa ideia do vilão, para transmitir um ar maior de perigo. E decidi trazer outra figura feminina aqui, mas agora uma figura que eu não queria trazer a valentia, a coragem também. Eu brinquei com um arquétipo que é muito característico, que é muito comum no Velho Oeste, dessa dama, dessa mulher que ela não é preparada para aquele universo, que ele é mais selvagem, de uma mulher mais urbana. Então eu coloquei um vestido que ele parece muito volumoso para aquele local, coloquei um chapéu que traz um elemento um pouco mais clássico, uma coisa que não vai muito também de acordo com o ambiente. Então, cada um dos detalhezinhos, cada um dos objetos que eu estou pensando, eles vão me ajudar a contar a história deste personagem que está aqui. Eles vão me ajudar a causar as impressões que eu desejo e, uma vez que eles causem essas impressões, que esses personagens transmitam essas ideias, eles vão me ajudar a contar a narrativa de uma história maior, de uma composição. Pode ser um único desenho ou até, de repente, de algum projeto que a gente está trabalhando. O terceiro exemplo dessa folha, esse aqui abaixo à esquerda, eu comecei a desenvolver a ideia de uma criança. Percebi que não havia feito nenhuma delas, mas não podemos ignorar que dentro da maioria das histórias, pelo menos, a gente vai ter uma variação de idades, de etnias, enfim, tentar brincar com essas ideias, tentar definir como poderiam ser pessoas mais novas, mais velhas nesse ambiente, pode ser também bastante interessante. Eu coloquei a criança que vê o arquétipo do herói do Velho Oeste e ela quer ser igual. Ela tem o chapéu, ela tem o cavalinho de pau dela, mas no final das contas eu não gostei tanto dessa ideia aqui, desse formato de personagem e acabei descartando. Por último, decidi fazer uma outra versão aqui de um índio. Dessa vez, o meu interesse era representar a ideia de um sábio nesse Velho Oeste. Por isso eu acho que fica legal a imagem do índio que tem a relação com a natureza, que habita aquele local e que conhece muito mais aquele universo que muitas vezes é selvagem e que também é um universo antigo.
Como nesse caso a ideia do índio era transmitir sabedoria, eu decidi fazer ele com a cabeça grande em comparação ao corpo, pois ele já está um pouco mais velho. Deixei o corpo um pouquinho inclinado para mostrar esse peso da idade mais uma vez. Deixei também o cocar dele muito maior, porque essa ferramenta, esse instrumento, muitas vezes está atrelado com a posição que você tem em uma tribo, que você tem naquele grupo. Além disso, coloquei também um cajado na mão dele. Então, pessoal, estou finalizando agora, passando um pouquinho do lápis no interior de todos eles, para que vocês consigam ver com um pouco mais de contraste cada uma dessas silhuetas que eu desenvolvi. Lembrem-se, não adianta apenas eu desenvolver pensando na silhueta. Eu preciso ter em mente tudo aquilo que a gente já vem estudando. Para falar um pouquinho mais de tríade, logo mais eu faço outro vídeo, ok? Segue então agora as 8 silhuetas que eu desenvolvi pensando nesse cenário de Velho Oeste. Vamos ver como elas ficaram. Nossos personagens valentes, o gordo também, o bobo e o inteligente. E aqui um vilão, a dama, o sábio e o menino. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.